Glória a Deus. E nessa sexta-feira, meu sogro e minha sogra vão estar aí ainda? Vão? Sim, eles confirmaram, não é? Sim ou não, igreja? Quem que estava aí no domingo? Eles confirmaram, né? Estarão na vigília. Meu sogro pediu uns gravetinhos aí. Então eu quero ver, né, como você, esses gravetinhos pegando fogo. Amém? Glória a Deus. Eu estou aqui achando onde que está a minha palavra, porque eu tive um problema muito sério. Eu deixei o meu iPad dentro de um carro alugado, que foi parar lá no sul. Então, daqui uns dias ou daqui uns anos, estará chegando de volta aí. Não sei se é para o Sedex, como que vai chegar, mas vai chegar. Amém? Mas estou aqui com o celular na mão, graças a Deus. O iPad é bom que você não precisa usar óculos, né? Eu não vou usar óculos até Jesus voltar, eu acredito. Mas se tiver que usar, tem 3 vendedores excelentes aqui, né? 3 ou 4 de óticas abençoadas, né? Vão abençoar o pastor em nome de Jesus com descontão, né? Pastor, não vou conseguir te presentear. Não tem problema, dá um descontão. Já está ótimo. Amém? Quantos aqui usam óculos? Levantem as mãos. Jesus, é bom esse trem, gente? É preciso, né? Mas é horrível. Eu fiz um teste aí uma vez, nem sei onde está aquele óculos mais, né? Foi arrebatado. Mas a minha esposa dorme com óculos, acorda com óculos, esquece, né? Então está sendo bom para ela. Amém? Hoje é o último dia dessa campanha linda, maravilhosa. Amém? Vivendo em plenitude. Quantos já entenderam o que é viver em plenitude? Quantos já sabem o que significa viver em plenitude? É viver na presença de Deus. Amém? Pastor, mas o que é viver na presença de Deus? É aprender de Deus, é receber o Espírito Santo no coração, é viver uma vida de constante consagração. Amém? O que é a consagração, pastor? Separação, separar a tua vida. Antes eu praticava o que era errado, agora, por causa de Jesus, do Espírito Santo em mim, eu entendi o propósito de vida. Meu propósito de vida não é pecar, matar, roubar e destruir, não é fornicar, não é prostituir, não é adulterar, mas é fazer a vontade de Deus, é ser santo. Jesus, né, fala: sede santos porque eu sou. Sim ou não? Sede santos porque eu sou santo. Deus é santo. Sede santos porque eu sou santo. Não é do time, tá, gente? Tem gente que acha que esse versículo é daquele time lá da várzea, não, né? Porque o Santos é um timaço, né? Mas não é aquele time. Ser santo é ser separado. Amém? Pertencer a Deus é fazer a vontade de Deus. Então, viver a plenitude de Deus, quem vive a plenitude de Deus, vive uma vida de busca, uma vida de consagração, de leitura da palavra. Por que leitura da palavra? Conhecimento de Deus. Todo dia, 5h30 até 6h30 da manhã, né, eu estou lá, no meu celular, né, eu ganhei uma Bíblia linda, maravilhosa aqui, mas não sei por que diminuiu a letra, né, por isso que eu não quero usar óculos. Então eu leio no celular com aquela letra grande. Então todo dia eu estou lendo. É um capítulo, 2 capítulos, durante o dia eu estou lendo capítulos da Bíblia, versículo da Bíblia. Tem uma linha abençoada aqui, vai parar em algum lugar. Quer ver que vai ser em mim mesmo? É o vento. Então, a palavra de Deus, ela te alimenta. Amém? Quando o pastor, teu líder, pastora, fala para você ler, quanto mais você lê, quer um exemplo maravilhoso, o exemplo do nosso irmão Felipe. Leu em 1 ano a Bíblia, né? Está com sabedoria, um monte de coisa boa na cabeça, né? Tudo de Deus, da parte de Deus. Então viver em plenitude é ler, é comer da palavra, né? É orar, é jejuar. Isso é viver em plenitude. Amém? Então o último dia da campanha, vivendo em plenitude, mas
é algo que nós vamos viver até a eternidade, cheio da glória, cheio da presença. Quem vai viver dessa maneira? Levanta a mão, olha para o Senhor e fala: eis-me aqui, Senhor, me ensina tudo. Fala para Ele, mostra tudo que precisar. Pode falar, mostra tudo que precisar. Me orienta em tudo, porque tudo que vem do Senhor é bom. Amém? Amei, né, quem fez os vídeos. Estou esperando quem não fez ainda. Tem gente que não olha o WhatsApp o grupo da igreja, mas eu vou dar uma dica. Dá uma olhadinha, pelo menos uma vez por dia. Tem coisas sobrenaturais que nós enviamos. A pastora tem a lista de transmissão dela, eu tenho a minha lista de transmissão. Faz tempo que eu não mando nada, tenho mandado na lista só os horários de culto, tenho mandado só o Jesus amado, o YouTube, como é que chama? Me ajuda aí. O endereço, né, o link do culto, né, mas presta atenção, porque tem muita coisa boa. O teu testemunho salva vidas. Olha para o irmão do seu lado: meu irmão, não tenha medo, não tenha receio, não tenha vergonha, porque quando vem a bênção precisa ser compartilhada. Amém? Como, pastor? Em forma de testemunho. Testemunho, o Avelino testemunhou essa tarde, né? 1 minuto para meio-dia, eu lancei lá, o Avelino já fez o vídeo, o Zé também, o Zé Antônio da Nigéria, que está online agora, né, fez também, testemunhou. A gente mandou tudo para Ribeirão já. Por quê? Porque nós não abençoamos somente a nossa igreja, mas toda a distrital. Isso aí vai parar em Amparo, isso aí vai parar em todo lugar. Amém? Porque nós temos um grupo da distrital de testemunhos. Então dê o teu testemunho. Ainda mais você que tem essa facilidade, né, de falar em vídeos, em internet, só que não pode passar de 1 minuto. Tá bom? É rapidinho. Amém? Deus curou minha coluna, curou meu calo do pé, né? Ganhei um sapato novo, glória a Deus, aleluia. O emprego é novo, recebi um aumento, Deus abençoou. No momento da pandemia, no momento da dificuldade, Deus abriu as portas. Você não está se exaltando, mas você está exaltando a Deus, porque foi Ele que fez. Amém? Então não tenha medo, não tenha receio, não tenha dúvida. Vá testemunhar, porque o teu testemunho ganha pessoas. Talvez você seja aquela pessoa que não tem tempo para evangelizar, né? Ou tem vergonha de evangelizar. Melhor forma de evangelizar: lança um testemunho na internet, lança um testemunho nos nossos grupos, né, do que Deus fez na sua vida. Você vai ganhar pessoas para Jesus. Amém? Se ganhar uma apenas, já valeu o teu testemunho. É uma vida que deixou de ir para o inferno e está a caminho do céu, da eternidade com Deus. Amém? Tudo isso para falar com vocês sobre fé. Amém? O que é fé? O que a fé representa no mundo cristão? O que a fé representa no mundo de hoje? Né? Por que eu preciso ter fé? Você vai entender. Abra comigo Hebreus 11, capítulo 6. Fala assim: de fato, sem fé. Olha aí, de fato, sem fé. É um fato, é uma verdade. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Estamos falando aqui de mundo espiritual. Amém? O homem vive sem a fé em Deus, sobrevive. Eu não posso falar que ele vive, porque viver é Cristo, morrer é lucro, né? Viver no mundo não é viver. Viver com as coisas do mundo, do jeito que o mundo anda hoje em dia, não é viver, né? Então, vamos entender o que é fé. Fé em Cristo, fé em Deus, fé no Espírito Santo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo, ele fala com muita propriedade. Porquanto, se sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele, eu, você, teu pai, tua mãe, tua família, teu irmão, né, que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Olha aí, se você não sabia o significado de fé. Primeiro, Paulo, ele ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, eu não consigo entrar no reino de Deus. Pastor, o senhor está falando uma heresia? Não, eu estou falando uma verdade, e é verdade bíblica. Eu preciso ter fé em Deus para acreditar que Ele existe. Amém? Eu tenho que ter fé em Jesus e acreditar que o preço que Ele pagou naquela cruz
não foi em vão, foi um preço alto para que eu pudesse ter livre acesso novamente à presença de Deus, porque o projeto do homem era a presença de Deus, era estar na presença de Deus, mas o homem caiu. Por falta de fé, o homem caiu. Amém? Em vez de confiar totalmente em Deus, ele confiou nas suas próprias emoções, confiou nos seus próprios desejos, confiou nas próprias, né, no seu próprio dom, né, no seu próprio dom vem de Deus, mas tem a outra parte lá, o seu talento, né, o talento é do homem, Deus dá para o homem, mas o dom vem para o homem de Deus. Então o homem que confiou no seu próprio talento caiu, em vez de confiar em Deus. Dá para entender? Então, para ter fé, primeiro eu preciso acreditar que Deus existe. Amém? É impossível, sem fé, agradar a Deus. Como eu agrado a Deus? Mostrando, falando, declarando, vivendo uma vida na presença de Deus. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Tem como você se aproximar de alguém, de um ser, né, sem crer que Ele existe? Não tem. Se você não crê que Ele existe, você não vai se aproximar. Então, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha que lindo, que maravilhoso. A fé, uma palavra de 2 letras que pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história. Amém? Olha para o irmão do teu lado e pergunta, você tem fé? Você que está aí do outro lado, assistindo pelo YouTube, pergunta para quem está do seu lado, você tem fé? Você tem pouca fé ou você tem muita fé? Né? Não importa a tua fé, o tamanho. O que importa é que você crê em Deus, busca Deus, aprende cada dia mais de Deus e a tua fé é trabalhada, a tua fé vai crescer. Amém? Ninguém chega aceitando Jesus com aquela fé enorme, não. Eu chego aceitando Jesus meio, né, quem já foi do mundo, quem nunca teve experiência com religião, com Deus, chega para aceitar Jesus, espera aí, deixa eu entender, deixa eu te conhecer. E depois que conhece, começa a ter aquela fé genuína que move montanhas, amém? Que muda a tua história, que muda a tua estrutura, que te liberta dos vícios, das drogas. Então, quem crê em Deus, libera a fé em Deus, precisa ter a certeza no coração que Ele existe realmente. Eu não vejo, eu não toco, assim como o vento, eu não vejo o vento, a não ser que suba, né, uma poeira de terra, areia, aí eu consigo ver ou sentir o vento, mas eu não vejo o vento. É ou não é, gente? E o vento existe? Sim ou não? Então, quem criou o vento? Você não precisa ver, mas você pode sentir. Quanto mais você buscar, você mais vai sentir. Né? Jacó, ele viu Deus face a face. Você quer ver Deus face a face? Jacó era pecador, Jacó era usurpador. Ele tinha problema sério no caráter. Ele passou muito tempo no deserto, ele passou muito tempo em Canaã, ele passou muito tempo em alguns lugares ali que não tinha água. A família dele passou por necessidades algumas vezes, ele precisou fugir do irmão dele, e chegou um tempo que ele falou assim, chega dessa vida, chega de viver do jeito que eu quero, chega de viver usurpando, chega de viver roubando, chega de viver mentindo. E aí Deus, ele envia um anjo para lutar com ele. Jacó, ele luta com esse anjo, né? O anjo querendo ir embora e Jacó segurando. E Jacó tem até aquela música, né? Me dá a tua bênção para depois subir. Jacó segurou, né, o anjo até, né, Deus liberar a bênção na vida de Jacó. E Deus mudou a vida de Jacó para Israel. Amém? Deus, ele quer mudar teu nome, Deus, ele quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua família, a tua estrutura, teus filhos, mas para isso você precisa ter fé em Deus, que Ele existe e que Ele é capaz de mudar você, te abençoar em todas as áreas. Amém? Porque Deus, ele é galardoador dos que o buscam. Deus quer te presentear. Já pediu um presente para Deus? Hoje? Sim ou não? Pelo menos uma vez na tua vida, você já pediu um presente para Deus? Pode pedir toda hora, pode pedir em todo tempo,
do jeito que você quiser. Especifica, amém? Que se Deus, né, achar que vai ser bom para a tua vida, vai ser bom para a tua história, Ele vai liberar a bênção para você. Sim, não tenho dúvida que Deus vai te abençoar. Amém? Então você entendeu o que é fé. Fé é crer, fé é acreditar num Deus Todo-Poderoso. Salvação não existe sem fé. Eu não tenho como ser salvo, né, ir para o céu quando Jesus descer nas nuvens, ou quando você for chamado, foi escalado antes, né? Jesus te chamou, Deus te chamou, vai lá, morreu, a morte faz parte da vida. Não tem como subir aos céus, à eternidade, viver com Cristo, com Deus, com os anjos, com o Espírito Santo. Não tem como viver a eternidade se você não tiver fé. A salvação depende da fé. Exemplo mais prático, o ladrão da cruz. Ele vendo Jesus crucificado, zombado, sendo espetado ali, né, com coroa de espinho na cabeça. Mesmo assim ele teve fé que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, que ia mudar a vida dele, a história dele. No último minuto, ele olha para Jesus e fala: lembra-se de mim, quando estiveres no paraíso. Amém? Isso é fé. Lembra de mim, Jesus. Como tem sido a tua oração? É uma oração de questionamento? Jesus, o Senhor não tem feito nada? Deus, o Senhor não tem feito nada? Ou tem sido uma oração de gratidão? Jesus, eu creio que o Senhor existe. Pai, eu creio que o Senhor existe. Muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha estrutura. Hoje eu estou desestruturado. Hoje eu não sei o que vai acontecer com o dia do amanhã e estou tremendo de medo. Estou ansioso. Muda a minha vida, muda a minha história. Começa a testar, né? A Bíblia fala que você tem que provar. Prova, ó provai-me, prova o Senhor, que o Senhor Ele vai se apresentar a você de uma forma genuína. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Abram comigo nesse mesmo capítulo, mas o versículo 1. Eu quero consolidar, né, a fé em você, para que você não saia deste lugar sem dúvida nenhuma de que você precisa ter muita fé. Você precisa ter fé. Amém? Você precisa acreditar em Deus. Hebreus 11, versículo 1, fala assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Espera aí, eu espero algo. Eu espero algo. Eu necessito de algo. Eu espero que vá acontecer um milagre na minha vida. Você tem fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Espera aí, não existe? Ainda não tem? Né? O dinheiro não veio ainda, não caiu na conta, nem sei se vai cair, não consigo vender o carro, a casa, não sei como será o dia do amanhã, estou desempregado, mas até agora Deus não deixou, né, mendigar o pão, né, Deus tem suprido, mas eu quero muito mais para a minha vida. Aí você começa a profetizar, começa a declarar, e você começa a exercitar a tua fé, tendo a certeza que o milagre vai acontecer. Então a fé é isso, a certeza de coisas que se esperam. Eu espero, amém? Eu espero. Qual que é a fé do pastor? Essa igreja lotada de pessoas de muita fé. Por quê? Porque uma igreja lotada de pessoas de muita fé, isso significa que a salvação chegou neste lugar. E a igreja está cumprindo o propósito e a missão, o chamado dela nessa região, que é tirar pessoas que estão sem fé, nas drogas, nos vícios, batendo, marido batendo na esposa, esposa batendo no marido. Vocês acham que não tem esposa que bate no marido? Tem, e muito, né? Não é só o marido que bate em esposa, tem de tudo nessa vida, né? Está acontecendo um monte de coisa nesse exato momento horrível aí. Então, como que vai mudar a vida dessas pessoas? Quando elas aceitarem Jesus como Salvador. E vai usar você que tem fé. Então essa igreja lotada, a visão do pastor, é o sonho que vai acontecer, não vai caber aqui. Vamos ter que ter 3, 4 cultos, amém? De pessoas com muita fé, que decidiram aceitar Jesus como Salvador. E de brinde, né, e de galardoador, que é Deus, a salvação, uma vida eterna, uma vida abençoada aqui na terra também, em todas as áreas, área emocional, sentimental, conjugal, né, profissional, financeira,
todas as áreas sendo transformadas. Esse é o sonho, amém, do líder, é o sonho da igreja, o sonho do pastor, ver pessoas entrando aqui, não por causa de números, mas porque aceitaram a Jesus como Salvador e vão viver o reino, vão viver a eternidade. Esse é o nosso sonho. Você tem sonhado com teu filho, com a tua mãe, com teu pai, com teu irmão, para receber também o que você recebeu? Se você tem orado, vai acontecer, porque Deus ele vai honrar a tua fé, Ele vai te presentear, galardoador, vai abençoar você nisso também, amém? Então, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Sabe por que nós somos atacados? Crente é criticado, crente é considerado no mundo natural como doido, sempre foi assim, né? Na época de Jesus, Jesus era um doidão, era um maluco, né? Para os judeus, para os religiosos, para os romanos, Jesus era louco, era maluco, era um profeta maluco que ia se rebelar contra o povo. Mas para quem recebia Jesus, era curado? Era ou não era? Mulher samaritana, perdoados os pecados, pecados perdoados, né? Aquela outra mulher que na beira da praia, sei lá se era praia ou se era lá em Jerusalém mesmo, depois você lê na Bíblia, você vai trazer uma luz aí para o teu pastor lembrar, que ela estava a ponto de ser apedrejada. Jesus, ele só falou, aquele que nunca errou, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus, ele trouxe juízo, trouxe justiça no meio ali. Quem sou eu para julgar quem está pecando? Mas eu vou trazer a salvação para quem está pecando. Jesus, ele mostrou para os religiosos, vocês pecam, vocês mentem, vocês roubam, né? Vocês fazem facções, né? Vocês têm grupos de extermínio, porque eles tinham mesmo, né? Juntava ali a religião judaica e ia para cima, matava os cristãos, né? Vocês têm grupos que falam mal de Deus, né? Jesus, ele chegou junto naquele povo, né? Então vocês têm pecado, vocês não têm direito de tacar, né? Matar essa mulher com a pedra. E aí todo mundo foi embora. Mas Jesus não falou tudo isso, mas o Espírito Santo deve ter feito uma reviravolta nos corações de todo mundo ali, que mudou a história daquela mulher que seria morta. Só que Jesus, ele levanta ela e fala, vá e não peques mais. Olha aí, não é o evangelho, né, da hipergraça, não é o evangelho do oba-oba, de qualquer jeito. Eu tenho fé em Jesus, quem tem fé, obedece os mandamentos, segue aquilo que Jesus disse, que a palavra de Deus diz. Isso é fé, é uma fé consolidada, é uma fé sábia, que entende, né, que Deus é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e eu preciso seguir o caminho, né? Não dá para enveredar para a esquerda nem para a direita mais. Pecado, desejo da carne já ficou para os lados. Eu sigo o caminho, eu vivo a verdade, né? Eu vivo a vida, né? Então isso é fé, amém? Uma fé consolidada. Então, a convicção de fatos que não se veem, eu não vejo, né? E Deus, ele gosta de fazer milagres. Olha para o irmão do seu lado e fala, Deus ama fazer milagres. Quando não dá mais, fala aí, quando não dá mais, quando você não pode mais, aí Deus começa a agir. Deus é perfeito, né? Até aonde você consegue, Deus, ele te capacita para ir. Mas tem coisas que você precisa, literalmente, nós precisamos de Deus em tudo. Mas existem alguns momentos que Deus, só o Senhor pode curar esse tumor. Só o Senhor pode curar esse vício. Só o Senhor pode curar esse câncer. Só o Senhor pode fazer. Eu libero a minha fé, é bem razão, tá, gente? Não é superstição, não precisa ficar supersticioso, arrepiando, não. Eu tenho fé que o Senhor vai me curar, eu creio. Amém, Jesus, eu deposito no Senhor a minha fé. É simples assim, amém? Viver com Cristo é simples, é na simplicidade, amém? Eu tenho a convicção de fatos que não se veem, né? Deus, ele vai lá com os anjos, médicos, medicinais, ou a mão de Deus que tem todo o poder, ele vai colocar na sua enfermidade
e aquela enfermidade vai começar a queimar, fogo do Espírito Santo, né? Fogo consumidor para tudo que é ruim, vai consumir tudo que é ruim, e aí Deus ele vai renovar o teu DNA, Deus vai renovar a tua saúde, vai renovar a tua vida, e tudo se fará novo. Levanta a tua mão direita e fala: eu creio que no Senhor tudo se faz novo, tudo se renova. Amém, glória a Deus. Continuando, pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Vocês sabiam, né? Abraão chegou a ver os filhos em Canaã, consolidados, donos da terra, sim ou não? Não viu. Isaac viu? Não viu. Jacó viu, se tornou em Israel depois? Não viu. José viu? Não viu. Só que foram homens que deram toda a sua vida por fé. Por causa da fé de Abraão, que não viu a terra dos milagres. Ele viu a terra dos milagres, mas não pisou, né? Ele não pisou, mas por causa da fé dele, hoje eu e você podemos pisar, amém? Na terra dos milagres. Se existe Israel hoje, né? Se Josué conseguiu levar o povo para a terra, para Canaã, para a terra dos milagres, vencer os gigantes, vencer Jericó, se Josué conseguiu, se Moisés teve força, poder e autoridade para tirar o povo de Israel do Egito e levar para a terra que manava leite e mel, foi porque Abraão teve fé. Ele não, né, voltou atrás jamais, ele permaneceu no caminho da fé e levou seus filhos, seu filho, né, seus netos a viver por fé. Amém? Jacó, com todos os erros que ele tinha algo dentro do coração. Peraí, meu avô falou que é verdade. Então, se é verdade, eu quero viver esse milagre, essas promessas. Se tornou em Israel, e ensinou todos os seus filhos o caminho de buscar a presença de Deus. Duvida? Eu sei que você não vai duvidar, mas se você estiver duvidando, sabe por que Deus enviou Moisés para salvar o povo de Israel no Egito? Porque eles aprenderam que tinha um Deus todo-poderoso e que tinha promessa na vida deles e que só Deus poderia tirá-los da escravidão. A Bíblia fala que Deus ele trouxe salvação, livramento da escravidão para o povo de Israel no Egito, porque o povo começou a clamar. Só clama quem já ouviu falar. É ou não é? Só clama quem já viveu. Só clama quem já aceitou no coração que existe um Deus poderoso, capaz de mudar a história, de transformar a vida de cada um. Isso é fé, né? Eles nem sabiam o que era fé. Hoje Paulo nos ensina o que é ser cheio de fé. Jesus nos ensinou a andar por fé. Amém? Nós sabemos o que é fé. Nós vivemos por fé. Amém? Glória a Deus, sim ou não? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Quem estuda aí sabe que tem uma briga tão grande, né? Nas faculdades, é faculdade que fala, né? Uns falando que o homem veio do macaco, num país católico, muitos acreditando que o homem veio do macaco, e eu não vi nenhum macaco sendo transformado em homem até agora. Estou com 48 anos, não vi. Né? Mas eles tentam. É a lei da... Nem lembro que lei que é essa. Mas eu não nasci do macaco, não. Eu nasci imagem e semelhança de Deus. Você nasceu imagem e semelhança de Deus. Então Deus faz. Foi Deus que fez. E Deus ele fez de uma forma genuína. Ele separou, né, o homem, né, ele formou o homem e ele soprou o fôlego de vida. A Bíblia fala que ele fez o homem à imagem e semelhança, e sopra no homem o fôlego de vida, é o DNA de Deus. Nós temos a imagem, somos parecidos com Deus, e semelhança, característica, né? É DNA, os jeitos, os trejeitos, né? Atitudes, né? A palavra fala que Deus ele profetiza na vida do homem: crescei, dominai, né? Multiplicai. Nós temos isso no nosso DNA, nós temos que dominar,
nós temos que frutificar. Tudo isso é fé. Como que eu domino sobre o meu trabalho, ser o melhor no meu trabalho, na escola, em tudo? É liberando a fé. Eu creio que eu vou passar de ano, eu creio que eu vou ter o melhor trabalho, eu creio que eu vou ganhar muito dinheiro. Você tem esse favorecimento. O homem e a mulher de Deus têm esse favorecimento que veio de Deus, né? Deus, ele quer te abençoar. Então foi um universo formado pela palavra, de maneira que o visível veio a existir. Não é loucura? Sim ou não? Do nada Deus criou o universo. Amém? E depois que ele cria o universo, cria a terra, que era sem forma e vazia, né? Aquilo que era do nada se tornou em algo poderoso. E Deus criou você. Amém? Deus criou essa terra para mim e para você, para dominarmos, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha que lindo, não existe, mas nós estamos aqui, né? Do nada, Deus fez tudo. Olha para o irmão do seu lado e fala: você é o melhor de Deus. Amém? Deus criou você para ser, e você é. Toma posse. Apenas uma palavra pode mudar a tua vida e a tua história. É fé, é crer. Eu creio que Deus existe, creio que Deus pode mudar a minha vida, a minha história. Eu quero me aprofundar nas coisas de Deus. Quem crê que um ser, algo pode mudar a tua vida e a tua história, tem que se aprofundar. Amém? Tem muita gente aí fora crendo no que é errado, se aprofundando tão facilmente no que é errado. Por quê? Porque alimenta a carne, né? É coisa ruim que acontece. Vocês sabem o que eu estou falando. É coisa ruim, são demônios. Tem gente que recebe demônios, né? E o crente tem medo de sentir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Deus, ele quer te encher da glória dele. Fala amém. Fala, eu recebo. Deus, ele quer te encher do Espírito Santo. Amém. Recebe, meu irmão. Deus, ele quer te encher de dons. E dons é irrevogável. Deus te deu, é seu, mas para usar na obra dele. Amém? Deus, ele quer usar você na casa de Deus. Deus quer usar você liberando a sua fé, ministrando na vida de quem precisa. Não é chamado só para líder, para pastor, mas é para você. É exercitar o poder e a autoridade que Deus tem. Eu não tenho dúvida que a tua vida vai mudar. Não tenho dúvida que os teus negócios irão prosperar. Eu não tenho dúvida que a tua cura vai chegar e que você vai ser saudável, né? A família tem um histórico negativo que até 55 vive, depois morre. Não, quando você aceita Jesus, os seus dias são acrescentados mais dias de vida, porque você teme ao Senhor, honra ao Senhor, e você tem fé e anda nos seus caminhos. Isso é viver por fé. Resumindo, isso é viver em plenitude. Coloca aí o nome da nossa campanha, é viver em plenitude. Viver em plenitude é encher o vaso todo dia da presença de Deus. Viver na plenitude é lutar para que ninguém venha quebrar esse vaso, venha roubar a bênção de Deus para a tua vida. Viver em plenitude é lutar pela presença de Deus, é ter fé. Aonde você for, eu creio. Aquele brinco é meu, a mulherada. Aquele sapato é meu. Abri o shopping, Deus vai me dar dinheiro para comprar aquela roupa nova para domingo. Que eu sei que a mulherada gosta de vir linda, todo dia, toda terça, todo domingo. Homem também, né? Mas homem é mais ou menos, gasta menos. Um sapatinho diferente já resolveu o problema do homem. Tenha fé, Deus, ele vai suprir você em tudo, em todas as áreas. Viva por meio da fé. Amém? Isso é ser pleno, é ser cheio. E acreditar que existe somente um Deus, não existe outro Deus. Somente um Senhor, Jesus Cristo. Não existe outro Senhor. Existe somente um intermediador entre nós e Deus. É Jesus. Não é santo nenhum, é Jesus. Amém? E existe somente um Espírito Santo. E ele mora no coração quebrantado e contrito. O Espírito Santo, ele ajuda quem deixa. Porque o Espírito Santo também, ele não é abusivo. Ele não vai entrar, Deus não vai entrar no coração do homem se o homem não quiser. Mas se você quiser, você vai viver pleno até Jesus voltar. Levanta a tua mão e fala: Senhor, eu quero viver pleno. Eu quero viver em novidade de vida até a sua volta, cheio de experiências contigo, cheio de milagres, cheio de provisão que vem do Senhor.
e principalmente cheio de gratidão por tudo que o Senhor é, e vai ser, e vai fazer, e vai continuar fazendo na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Cadê meu músico? Foi arrebatado. A gente teve um problema na viola, no violão. Arrumamos rapidinho, agora vamos ministrar ao Senhor. Quantos querem viver por fé a cada dia? Quantos querem viver ousadamente? Amém? Cheio de ousadia. Quantos vão viver sem temer o dia do amanhã, confiando que Deus vai cuidar de tudo? Amém? Tem uma música nova do século passado que eu quero cantar. Eu sei que você sabe. Cada vez que a minha fé é provada, cante para o Senhor. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto. Diz pro Senhor: minhas provações não são maiores que o meu Deus. Isso é viver por fé. E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Deixa essa letra aí, tá, Marcelo? Deixa essa letra, pode acender as luzes. Amém. Você vai viver rompendo em fé? Amém? O mundo natural, ele é regado por uma lei muito importante, que é a lei da semeadura. Eu subi no telhado sábado de manhã para fazer limpeza no telhado, que as calhas estavam entupidas de folhas, e eu achei algo muito interessante lá em cima, tirando o medo de cair, o medo de morrer, né, com os meus 35 quilos, subir num telhado, não é muito fácil, né? Mas eu sou doido, tem que subir, alguém tem que fazer, né? Fica difícil pro Rodrigão subir lá, né? Então eu tive que subir. E lá em cima eu vi algo sobrenatural. Folhas sobrenatural, é sobrenatural, porque tinha muita folha, mas junto com as folhas tinha uma sementinha muito interessante. Quantos já viram aquelas sementinhas que caem da árvore e ela sai rodando assim? Parece um helicóptero e vai descendo. Se eu falar que tinha milhares, eu vou estar mentindo. Tinha mais de milhares daquelas sementes. Depois vocês podem ver os sacos aí de folha, que deve ter uma ali, né? Desse lado também tem bastante daquelas sementes, que elas foram parar lá em cima. Por quê? Porque o vento levou. Agora aquelas sementes estão cumprindo o papel delas, de sementes? Sim ou não? Não, porque elas estão no lugar errado, e na hora errada elas pararam no lugar errado. Um lugar de zinco, de ferro, um telhado de zinco, que não tem terra, não tem ingredientes, que fala, né, para que elas cresçam. Estão lá, perderam o propósito delas. E muitas vezes nós temos sementes que plantamos no lugar errado. Dá para entender, sim ou não?
A semente de fé plantada na terra estéril não vai produzir. O que é a terra estéril? É aquele problema que não é importante, é aquele investimento em algo que não vai mudar a minha vida, a minha história, porque Deus, Ele coloca sementes na tua vida, na minha vida, que precisam ser depositadas no altar. O que é ser depositadas no altar? Aquele que deu 100% para mim, Ele quer meus 10%. Ele estipulou isso, para que isso mantenha a organização sobrenatural que é a igreja de Deus na terra, que faz com que Jesus haja, o Espírito Santo trabalhe na vida das pessoas que precisam ter fé, pessoas que pensaram em se matar, que estavam doentes, iam morrer, foram curados, foram transformados. Então, quando a semente está no lugar errado, ela não produz fruto. E tem sementes que são plantadas em terras erradas, que elas vão produzir frutos não para você, mas para outras pessoas, que não é a tua terra, não é o reino, não é a tua tribo, não é a tua igreja. E Deus, Ele falou muito comigo, a semente no lugar errado, ela não produz fruto, porque ela não morreu, ela precisa morrer para se tornar em uma árvore, para se tornar em uma vegetação que vá produzir algo futuramente. A tua semente, né, o teu dízimo, a tua oferta, produz a bênção na tua vida. Por quê? Por que produz? Só porque você está abençoando a igreja? Não. Deus, Ele usa homens para abençoar a igreja, mas a bênção vem de Deus. Mas a semente no lugar certo, na hora certa, no momento certo, prova o teu coração, prova a tua fé. E Deus, Ele só confia, Ele só deposita algo para você se Ele ver que você tem fidelidade com Ele. Deus, Ele não sai pegando dos tesouros da terra e dando, né, soltando para os filhos pródigos, e Ele sabe que o filho pródigo vai voltar a fazer a mesma coisa se não converter o coração. Não. Deus, Ele pode até liberar uma vez, mas a segunda e a terceira Ele só vai liberar se aquele filho pródigo se tornar fiel. Isso é a lei da semeadura. Deus, Ele não vai dar para quem não sabe que o zinco não vai fazer com que a semente produza, morra e nasça. Deus, Ele vai liberar tudo aquilo que Ele tem para você, a partir do momento que você entende que veio dEle e que vai para Ele. Aí Ele vai começar a liberar mais. Tudo isso é gradativamente na vida espiritual, que age na tua vida natural. Quer ser abençoado? Seja fiel. Quer ser abençoado? Lança a semente no lugar certo. Estamos terminando a campanha da plenitude, mas o teu coração foi pleno na tua entrega com Deus? Dá para entender? Você precisa ser pleno em tudo. Você precisa ser pleno nas tuas alianças, na tua santidade, na tua entrega, na tua fé. Você precisa ser pleno. Ouvir a voz do teu pastor, não ouvir a voz dos mercenários. Internet hoje está cheio de mercenário, pregando coisa errada, levando os homens a viver um evangelho facilitado que não existe. A Bíblia não muda. Dá para entender? Viva a Bíblia, viva a palavra de Deus e aprenda com o teu pastor que lançar a semente no lugar certo, na terra certa, onde Deus te colocou, é o melhor lugar. Você encontra o favor de Deus em tudo na tua vida. Agora, lançar a semente e não lançar com fé não é garantia do sucesso na tua vida. Você precisa lançar a tua semente porque você entendeu quem é Deus na sua vida e você tem fé que Ele vai mudar a tua história aqui e Ele vai te levar para a eternidade, né? Viver os seus melhores dias na terra, abençoado, e viver uma eternidade com Ele. Amém? Quantos creem que o milagre de Deus é plenitude para a tua vida, é o melhor? Amém? Então prepara a tua oferta, prepara o teu dízimo. Eu não quero sair desse lugar sem dar a minha melhor oferta. Pega um envelope para mim. Pastor, meu irmão, planta também. Não somos diferentes. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um
pouco mais. Pode trazer tua oferta. As montanhas e vales, desertos e Temos mares maquininha de cartão, tá bom? que Você não trouxe atravesso dinheiro e quer levam ofertar para tua comodidade. perto de ti. Passa o teu cartão. Minhas passa a tua doação. provações não são Maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, eu creio, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, que a cada dia vou viver. Glória a Deus. Isso aqui não precisa ser abençoado porque não tem. Vamos orar aqui. Pai, nós abençoamos as ofertas, os dízimos. Pai, obrigado porque o Senhor nos dá semente. E entregamos ao Senhor nossa melhor semente, porque sabemos que foram separadas para o teu altar. As outras sementes, Pai, que sobraram para o nosso cuidado, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa provisão. Multiplica, Senhor, em cada família, em cada casa, em cada indivíduo, sonhos, projetos esquecidos, que se tornem vida novamente e que se realizem na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Receba, papai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos quase encerrando. Vem cá, Aragonês.